Sejam todos muito bem-vindos ao BentoCast, o nosso segundo episódio. Nossa! O negócio tá agora dando, tá né? fluindo, agora tá fluindo. Começou, agora também não para mais. Demorou mas pra agora ir. foi e vai com tudo, né? E pra esse episódio, um convidado especialíssimo. Do mesmo nível do anterior. Exatamente, aqui é só alta patente aqui, só alta patente. Cúpula. Exatamente. Acho que não tinha alguém melhor pra estar participando aqui desse podcast, gente. Então, por favor, uma salva de palmas pro nosso diretor Wagner. Seja muito bem-vindo, viu, diretor? Obrigado, valeu Vitinho, valeu Léo, a equipe que tá aqui nos bastidores. Pessoal, eu estou super feliz com esse projeto, vocês estão de parabéns. Essa é uma ideia que eu tenho já há muito tempo de fazer coisas dos jovens voltadas para os jovens, promover atividades de aluno para aluno, né? E vocês, assim, compraram bem a ideia, compraram a briga, né? E estão fazendo acontecer e assim, ó, hashtag orgulho de vocês. Muito obrigado, muito viu? Bacana. É muito bacana isso aqui, é um suporte, assim, absurdo essa sala aqui, tipo, né? A estrutura. Estrutura. Foi tudo feito muito rápido até, tudo né? muito rápido. Do dia pra noite, que não tava cheio de coisa. Pintaram, botaram a gente aprender a mexer aqui também. Mas de nada vale a estrutura se não tiver iniciativa, né? Exatamente. E aí sim, que tá o X da questão, né? Vocês estão fazendo acontecer. Sim. Isso que é importante. Isso é ótimo. E você já implementou outros podcasts, não? Pois é, rapaz, a gente teve uma experiência na ITEC de Montemor, onde eu fui diretor. Sim. Lá nós não tínhamos uma estrutura assim, né? Mas nós tínhamos boa vontade. E aí as coisas foram acontecendo. Isso já é o suficiente. A iniciativa. A iniciativa, né? Com algumas alunas e alguns alunos lá que compraram a ideia e gostaram e fizemos acontecer. E lá, inclusive, o podcast virou um programa de rádio, né? E nós temos uma aluna de lá, a Lívia, um abraço para a Lívia aí se estiver vendo, né? Com que certeza. Ela se enveredou aí para os campos da comunicação e quem sabe aí não se torne uma radialista, né? Ela que tem vontade. Isso aqui é bom pra descobrir talentos, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela é boa em comunicação, nessa área de marketing digital, assim, a pessoa descobre que ela é bom, por exemplo, na produção, descobre que é boa aqui, às vezes segue até rumo da vida. Verdade, né? Nesse caminho, né? Acha a profissão da vida. Aliás, quero fazer uma provocação pra você aqui, Vitinho e Léo, né? E pra galera aqui, uma provocação. Que tal fazer um BentoCast com o pessoal do podcast da ITEC de Montemor e vocês? Ótimo. Um bate-bola. Muito da hora, muito da hora. Gostei. Se precisar, eu ajudo. Você tem o contato deles? Ajuda, a gente agiliza, chama aqui, vai ser muito da hora. Em vez de ser apresentador convidado, vai ser apresentador e apresentador. Exato, vai ser da hora. Show Nossa. de bola demais. Então, assim, essa é uma ideia que vem desde quando eu assumi a gestão lá em Montemor, né? Justamente porque eu acredito nisso, eu acredito que a comunicação ela é importante, né? Você sabia que a comunicação é um grande problema de muitas empresas? Sério? É um grande problema. A forma como as pessoas se comunicam, a forma como as coisas acontecem, como os departamentos se conversam. E ter esse canal de comunicação com os estudantes é fundamental, né? Já pensou, às vezes aqui a gente pode trocar uma ideia, dar algum recado, falar alguma coisa que vai chegar a toda a comunidade, fora da escola inclusive, que às vezes para falar você teria que ir de sala em sala, 18 salas de manhã, mais um tanto à tarde, mais 18 à noite. Acaba que unifica tudo, né? Sim. E aqui o espaço é nosso, a gente pode conversar, descontrair, né? E o recado chega para todo mundo. Exatamente. Show de bola, às vezes o cara trabalha na empresa, ele é bom no que faz, só que a parte da comunicação da empresa não é boa e ela não funciona. Não deixa claro as coisas que estão acontecendo, né? Exatamente. As coisas não acontecem. Até porque você tem que saber fazer o que você trabalha, né? Você tem que ter conhecimento na área em que você trabalha. Só que a comunicação é essencial, independente da área. Exato, a gente chama isso de soft skills, né? Soft skills. Faz parte da soft skills. E você ter a parte técnica bem trabalhada. Que são as hard skills. Exato, mas também ter a parte comportamental, saber conversar, se expressar, se comunicar, transmitir a sua mensagem e receber a mensagem do próximo. Tem um negócio que diz assim, ó, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Isso é mentira. Você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende também, né? Você tem que saber passar a mensagem. Pelo jeito que você passa a mensagem vai fazer com que a pessoa entenda de diversas maneiras. Exatamente. Tem um troço na aviação que chama gotejar, sabe o que é isso? Quando a pessoa fala um recado pelo rádio lá, né? O comandante conversando com a torre,
eles repetem a mesma mensagem. Isso quer dizer que ele entendeu qual era a mensagem. Isso faz parte da comunicação. Um fala e o outro repete o que o outro falou, só para ter certeza que entendeu. Isso, exatamente. E aí, uma coisa interessante também, essa semana eu estava conversando com o coordenador do ensino médio e técnico do Centro Paula Souza, o professor Almério, de quem eu sou fã, né? Tive uma reunião com ele e ele estava me falando justamente sobre essa questão da comunicação. O que é a comunicação dentro do curso técnico? A comunicação começa desde a postura, desde a roupa que está usando, desde o jeito que você cumprimenta a pessoa, né? Não é só o falar e ser ouvido, o escrever, né, e compreender. Sim. Mas você se porta. É todo um contexto. Sim, com certeza. Todo um contexto. É todo um contexto. E você já foi professor, na verdade você é formado. Você é professor, não é? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou professor. O pessoal te conhecer também, Sou professor, né? E vou dizer uma coisa que eu falo, já falei para vocês, já falei para os pais, né? Sim. Eu tenho um orgulho danado de que me chamem de professor. Eu adoro, né? Porque eu sou professor porque eu escolhi, né? Então, assim, eu sou analista de sistemas por formação, fiz o curso de análise de sistemas, né? Eu estou diretor de escola por ocasião, né? Surgiu a oportunidade, mas eu escolhi ser professor. E eu faço isso com amor. Não sei se eu faço bem, tá? Tem que perguntar para os meus alunos. Mas eu faço com amor, com carinho, me dedico porque eu gosto de ser professor. Eu sou aquele cara, uma daquelas pessoas piegas, sabe? Que acredita que assim, a educação pode mudar o mundo, sim, né? E eu faço para que isso aconteça, né? Tanto que assim, eu vim aqui para o Bentão, eu acho que vocês sabem disso já, mas eu escolhi o Bentão, né, para me candidatar como diretor. Se eu não entrasse aqui no Bentão, eu não iria para lugar nenhum como diretor. Sim. Porque eu não me inscrevi em lugar nenhum. Eu poderia me inscrever em até 5 escolas. Só se inscreveu. E eu só vim aqui pro Bentão porque assim, com o objetivo de deixar uma marquinha positiva, né, no meu trabalho. Às vezes é cansativo, tem dia que é frustrante, tem dia que é legal pra caramba, né? Mas com esse objetivo de lá no final do meu mandato, lá, olhar pra trás e falar assim, poxa, que legal. De alguma forma fez sentido para as pessoas. E é isso que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque todos passam pelo Bentão. Bentão, que nem a gente falou, é uma comunidade. Isso. Então tem gente que passa toda hora e às vezes você deixar uma marca, você tem que deixar um legado bom na escola, né? Exatamente. Independente se você é aluno, se você é professor, independente se você é da coordenação ou se você é até mesmo diretor, você tem que deixar sua marca. E trabalhar para isso, né? Exatamente. Com essa vibe, assim. E aí, voltando um pouquinho na minha história, então eu fiz lá... eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos de idade, eu comecei a fazer um projeto que se chama Guardinha, aqui em Campinas, né? Sim. É muito legal. Isso marcou tanto a minha vida que, assim, até hoje eu tenho minha carteirinha de guardinha, eu lembro o número da minha matrícula, coisa lá que eu tinha 11 anos de idade. E eu tenho 46 hoje, né? Então, passou bastante tempo. Lembro do juramento de guardinha, né? De quando era guardinha. E eu comecei a trabalhar daí na Unicamp, na área de informática do hospital da Unicamp, né? Do hospital de clínicas. E algumas pessoas lá me encantaram, assim, porque eu trabalhava com programadores de sistemas, com operadores de sistemas, e eu achava aquilo maravilhoso e comecei a aprender. E aí fui me desenvolvendo nessa área de informática, estudei informática, fiz o técnico em processamento de dados na época, né? Sim. Fiz a faculdade de sistemas de informação, análise de sistemas, depois conheci a área da educação, né? Eu comecei a dar aulas muito cedo também em uma escola de informática particular, né? E adorei. Falei, nossa, é isso que eu quero. Apaixonou por essa área. Me apaixonei, mas eu precisava ganhar dinheiro, né? Não tava... E aí eu fiquei trabalhando na área técnica, né? Como técnico de informática, como analista de sistemas, fui seguindo a minha carreira dentro da Unicamp. Fiquei 23 anos na Unicamp. Trabalhei por 23 anos. Bastante tempo. Nesse meio do caminho aí fiz o concurso na ETEC, já, né, comecei a trabalhar na ETEC de Hortolândia, né? E aí fui seguindo as carreiras paralelas lá, né? Professor e profissionalmente lá na parte técnica, até que eu senti a necessidade de focar na área acadêmica. E aí fui para uma empresa de educação, saí da Unicamp, deixei os 23 anos de história lá, né? E fui para uma empresa de educação, trabalhei na área de educação por algum tempo e surgiu a oportunidade de assumir a direção de uma escola, que foi a ETEC de Montemor. Adorei também, né? Adoro, porque aí, quando você está atuando como professor,
você consegue tomar algumas decisões que podem mudar a vida de alguns estudantes. Quando você está como gestor, você consegue tomar algumas decisões junto com as pessoas, né? Ajudar a tomar decisões que pode impactar uma comunidade inteira. Sim. Né? Apoiar um projeto como o de vocês, por exemplo, não vai fazer diferença só para vocês. Vai fazer diferença para quem está assistindo, para uma pessoa que tem vontade de estudar no Bentão e quer conhecer um pouco mais, e aqui ela vai saber como é que é o diretor, como é que é o professor. E às vezes uma pessoa até que não conhece o Bentão passa a conhecer. Exatamente, né? então tá vendo que legal, né? Eu acho que isso é que faz sentido. É isso que é isso que eu gosto, assim, né? Professor ganha pouco, já falei, mas é muito gratificante quando você vê que o que você faz pode mudar A vida de alguém. Não só a vida de alguém, mas uma sociedade. Sim, uma sociedade. Né? Um modo das pessoas verem algo. Exatamente. A gente só consegue mudar o mundo quando a gente é louco o suficiente para achar que pode, né? Né? É isso mesmo. Só uma dúvida, né, tipo, na sua carreira. Quando você fez a faculdade de sistemas. Sistemas de informação. Mas para você dar aula, você precisou fazer alguma coisa ou você Nossa, bastante coisa. Então, assim, vamos lá. A carreira acadêmica agora, né? Eu fiz a faculdade, depois... e aí já pode, com graduação já pode dar aula, mas aí para melhorar, né, é ideal que você tenha alguma especialização, né, senão fica muito geral, muito genérico. E aí fiz lá uma especialização na Universidade Federal de Lavras, né, na área de informática, mas voltado para a educação. Gostei da área, né, gostei disso aí. Depois eu fiz um curso que a gente chama de licenciatura. Né? Algumas faculdades elas são focadas para o trabalho, outras para a educação. Que é o bacharelado e licenciatura. Isso, exatamente, bacharelado e licenciatura. E aí, como eu tinha só bacharelado, aí eu fiz um curso complementar de licenciatura. Depois disso, por estar atuando na sala de aula, com projetos e tudo mais, eu fui fazer pedagogia. Então também sou pedagogo. Né? Olha. Gostei da coisa, né? E fui daí fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado na Unicamp, na área de tecnologia, que tem a ver com informática, né? Então, sou mestre em tecnologia e no meu mestrado eu estudei alguns comportamentos humanos. E aí eu estudei um psicólogo, né? Chamado Jung. E gostei tanto da área que eu falei, preciso juntar essas duas coisas e aprender mais sobre isso. Então, fui fazer lá psicopedagogia. E aí me formei em psicopedagogia também. E aí eu virei diretor. Falei, caraca, né? Agora eu preciso de alguma coisa que me ajude na gestão, porque a escola ela é uma empresa, né? Sim. Tem área de compras, o RH, é uma empresa. Você está lidando com pessoas. Com pessoas. E aí continuo estudando, estou no último semestre do curso de tecnologia em processos gerenciais. E não pretendo parar por aí. Né? Então, que vocês sofrem lá com as provas, com a semana, eu passo a mesma coisa. Você passa né? pela mesma. Tenho lá. Vocês observam que eu estou na escola em alguns momentos e outros não, né? Porque às vezes eu preciso trabalhar até as 11 da noite, por exemplo. Né? O diretor ele tem que estar na escola em todos os horários. Mas de terça de manhã dificilmente vocês vão me ver aqui, que é o período que eu estou estudando, estou fazendo a graduação lá. Né? Então, assim, acho que estudar nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, né? E vai nos motivando a fazer sempre mais e melhor. Né? Então, pretendo continuar estudando sempre. O meu sonho é um dia ter tempo, né, de conseguir fazer o curso de psicologia. De me formar em psicologia. Eu acho uma área muito da hora. É uma área muito Ainda mais pra quem lida com pessoas, todo Isso, momento. Muda a sua percepção de tudo, né? E tem uma coisa legal, assim, que eu gosto de gente, né? Tem gente que não gosta de gente, tudo bem, cada um na sua praia, né? Mas eu gosto de gente, eu gosto de conversar, falo pra caramba, eu gosto de escutar os problemas dos outros e aprender com eles também. Eu gosto de dar pitaco nas situações, né? Então, cada pessoa tem um monte pra ensinar pra gente do seu jeito, né? Mesmo aquelas pessoas que são mais sistemáticas, mais chatas, né? Elas vão nos ensinar alguma coisa, né? E aí você pode aprender com elas numa boa, ou pode aprender a partir do erro, ou pode aprender a partir de uma situação em que as opiniões não são convergentes lá. Mas sempre tem um aprendizado. Né? Sim, às vezes aprende o que fazer, às vezes o que não fazer. Exatamente. Também. Dizem que a pessoa esperta ela aprende com os próprios erros, né? A pessoa inteligente aprende com os erros dela e com os dos outros, né? Que aí não precisa passar pela situação. Não precisa sentir na pele, né? Exatamente. E todo mundo
traz alguma coisa que você nunca experienciou. Claro, nunca sabe viu. porque cada um tem uma história, né? Cada um. Ó, o Vitinho veio da casa dele hoje e aconteceu alguma coisa lá de manhã que é diferente do que aconteceu na sua casa, que é diferente do que aconteceu na minha. Então, assim, e se a gente juntar isso, a gente vai aprendendo. Tem a historinha da maçã, vocês conhecem a historinha da maçã? Não conheço. Ô, Vitinho, se eu tiver uma maçã e você tiver uma maçã, e eu te der a minha maçã e você me der a sua maçã, com quantas maçãs cada um fica? Poxa, Nossa. Com uma, né? Uma só. você deu a sua. Agora, Léo, se eu tiver uma ideia, você tiver uma ideia, e eu te der a minha ideia, e você me der a sua ideia, com quantas ideias cada um fica? 2. Tá vendo? Melhor somar do que dividir, não é? Então, esse é o objetivo da troca, de aprender um com o outro. Né? É experiências, né? Experiências. Exatamente. Todo mundo passa, querendo ou não, por experiências. Às vezes a pessoa ela pode não ter formação nenhuma, mas ela tem muito a te ensinar a partir do que ela vive e do que ela viveu, né? Exato. Já tentou conversar com gente idosa, assim? Gente? Sim. Já. Maravilhoso. E é muito gostoso, eu acho. Tem uns velhinhos que são rabugentos, Sim. né? Mas, mesmo os rabugentos, assim, eles têm uma história de vida fantástica, assim. E aí a gente consegue, sabe, aprender, não só aprender coisas práticas, mas aprender, assim, ó. Se a pessoa tem lá, sei lá, 70, 80 anos, 90 anos de idade, quanta coisa não passou, né? Que pode transmitir pra gente. E transmite também valores, né? Isso é importante, né? Às vezes do jeito deles, né? A conversa, a minha mãe tem 83 anos, né? E eu gosto de ouvir que ela contando as histórias da roça, as histórias de quando ela era criança, de quando ela, né, de quando ela casou, dos filhos que ela teve, porque nessas histórias eu vou capturando alguns valores que ela traz desde lá muito pequeno. E às vezes né? esses valores são perdidos hoje em dia. Exatamente. Coisas que eu não concordo, né? Beleza, algumas coisas eu não concordo, outras eu concordo, mas tudo é válido. Você pega, tipo, você vê e pega o que você acha que é importante, o que você acha que é bom. Exatamente. Ó, um exemplo. Todos os domingos eu vou lá na minha mãe, né? Ela mora em Hortolândia, pertinho aqui, e os domingos eu passo com ela, alguns outros dias também quando dá, eu corro lá para almoçar com ela e tal. Mas de domingo eu vou lá. E eu gosto de lavar a louça depois do almoço, né? Minha esposa vai ouvir isso, ela vai querer me bater. Fala, em casa você não lava, não. E eu gosto de lavar a louça lá na casa da minha mãe, né? Porque a gente tá todo mundo junto, ela preparou o almoço lá, né? E se você fala de levar comida, ela fica brava, porque ela gosta de ela preparar. Ela fazer tudo. A minha irmã tá sempre junto também, minha irmã cuida da parte da salada, ajuda a parte final lá e tal. E a minha mãe acha um absurdo eu lavar a louça por eu ser homem. Cara, não tem nada a ver isso. Tem nada a ver, com certeza. Mas é o jeito que ela foi criada, né? E isso traz os valores dela também. Então, tá vendo? E assim, eu não obedeço essa parte, né? Mas eu entendo isso dela, né? Porque na época em que ela era criança, na juventude O jeito dela... que ela foi criada. Ela é uma sociedade completamente diferente. A mulher cuidava da casa, o homem trabalhava fora, e apesar de ela sempre ter trabalhado fora também, mas ela trouxe esse valor, né? E a gente conversa, a gente briga, e enfim, né? E dá tudo certo no final, né? No final. Porque o tempo passa e isso, a percepção de mundo das pessoas também passa. A sociedade de 10 anos atrás já pode não ser a mesma de hoje em dia. Exatamente. Os valores que as pessoas trazem, tudo isso. Isso varia também de vários lugares, tipo, estados, países, isso muda muito, tipo... Às vezes de uma cidade para outra, às vezes na mesma cidade, a classe social, né? Vários, qualquer influencia. fator, né? Influencia. Hoje eu estava conversando com dois psicólogos que vão começar a fazer um trabalho com vocês, estudantes aqui do Bentão, Nossa, né? da hora. Com as equipes do Bentão, e a gente estava falando de como o comportamento de uma pessoa influencia o todo e como o comportamento do todo influencia essa pessoa. Individual. Então é uma troca, né? É isso. Nossa, isso é muito legal. Trazer psicólogo para a escola, quem tem. É porque muitos alunos às vezes têm muita dificuldade de socializar ou dificuldade no meio social ali com várias pessoas, tipo, e eu acho que tem que ser muito trabalhado, porque é uma coisa que não é só importante aqui na escola, mas pra vida toda também. Não, o psicólogo é fundamental para toda a área. Tipo, você vê o jogador de futebol, tem o psicólogo do time. Qualquer empresa vai ter um psicólogo. Tipo, essa parte sempre... Porque, tipo assim, sempre a mente sempre vai estar, tipo, trabalhando, sempre essa socialização, como você lidar. Tipo, quando isso for bom, o resto pouco importa, porque, tipo, as pessoas não conseguiram resolver os problemas. Mas se o grupo estiver unido, as pessoas tiverem... exatamente. Na minha concepção, todo mundo tinha que fazer terapia. Acho que todo mundo tinha que ter contato com o psicólogo, porque às vezes você vive
tão focado, às vezes você não sabe que uma coisa, um problema de hoje pode ser um trauma que você teve, às vezes você não consegue trabalhar você mesmo com a sua mente ali, sabe? Eu acho que... Quer um exemplo? Vocês têm aula de matemática, não tem? Sim, Tem uns exercícios lá muito difíceis, não tem? Às vezes você fica lá tentando resolver o exercício, tenta, não consegue. Aí você sai, vai dar uma volta, e volta, aí parece que a solução aparece, né? Ficou mais ou fácil. Então, uma pessoa de fora vem e olha aquilo e fala, mas é óbvio, né? Porque às vezes você está tão focado no problema que você não enxerga a solução. Com a gente é a mesma coisa, né? Às vezes a gente está tão focado naquele problema nosso ali que parece ser tão grande que quando você compartilha isso com alguém, às vezes só de falar, né, já dá uma aliviada e tal. Com certeza. E aí outra pessoa, não dizendo que é certo e que é errado, mas te mostrando, ó, tem esse caminho, às vezes dá uma luz, né? Então acho que isso é importante. E também porque assim, ó, como eu disse, né, o Bentão, a comunidade do Bentão, seja ela os funcionários, os estudantes, as famílias, né, os pais de vocês, eles fazem parte da comunidade do Bentão também. Professor, nós somos uma pequena amostra da sociedade, não é? Então assim, e que vai refletir o que acontece na sociedade. E nós passamos por uma pandemia, a gente teve uma série de coisas que acontecem no dia a dia, a correria do dia a dia, com realidades diferentes, né? Sim. Então ter um suporte para entender tudo isso, para organizar tudo isso dentro da cabeça e conseguir tirar o melhor proveito da escola é fundamental, né? Não sei se numa sala de 35 alunos, se eu tenho algum aluno lá, por exemplo, que não teve o que comer no dia anterior, ou se está com fome, né? Eu não sei se tem algum estudante que está preocupado porque não tem dinheiro para pagar uma conta, né? O pessoal da noite, por exemplo, né, que é um perfil de aluno mais adulto, que está preocupado porque não consegue um emprego. Então ter esse suporte é importante. Quisera a gente poder ter um suporte individualizado para cada estudante. Não dá por conta das condições, porque a gente trabalha muito com voluntariado, com parceria, né? Mas sempre que pode, a gente busca essas parcerias justamente para ter, mesmo que pouco, mas para ter esse tipo de atividade também na escola. Como tem o futebol, que é importante, como tem as expressões artísticas que são importantes, né? O curso de teatro que está rolando à tarde aí, que é muito legal. Os encontros de oração, de religião, independente da religião, mas tem o grupo de orações aí que de vez em quando eu vou lá, participo também, é muito legal. Da hora mesmo. Porque todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem a sua tem as suas particularidades e consegue se encaixar onde se sente melhor. Tem vários grupos, né? Exatamente. E eu acho isso muito da hora do Bentão, sabe? Acho que das outras escolas em que eu já estive, eu não conseguia ver muito nítido isso. No Bentão você vê pessoas de todo tipo. Exato. E todas convivendo, e todas têm, tipo, pessoas próximas, exatamente. Não são pessoas que são isoladas. Todos têm seu grupo, mas não que os grupos sejam fechados. Não. É como se fosse um todo, mas que todo mundo se dá bem. A gente sabe que às vezes vai ter algum conflito. É pessoa com pessoa, que a gente tá falando. Sim. Pessoas conflitam entre si, às vezes uma pensa uma coisa, outra pensa outra coisa, dá conflito, isso é normal. Exato. Só que conseguir ver todo mundo junto, isso eu acho que é um negócio muito da hora. Exatamente, Show de bola. E agora vamos falar do Wagner Pessoa, tirando o diretor, o que você gosta de fazer? Rapaz, olha só. Bom, porque eu vejo que você gosta de andar de moto. Exato. Nossa, a gente já tava pensando nisso aqui. Sou motociclista, gosto muito de moto, sou harleiro, né? Sim. Como professor Américo, eu gosto de... agora eu tô com pouco tempo de andar de moto, mas é uma paixão que eu tenho, assim, né? Às vezes eu tô com um problema muito sério para resolver, uma coisa difícil e tal, pego a moto, vou dar um rolê e as coisas clareiam, assim, a cabeça, né? Dá uma aliviada. Sou casado, tenho 2 filhos, a Sofia, que tem 14 anos, né? E o Danzinho, que tem 8 anos. Não moro em Campinas, moro em Paulínia, uma cidade próxima aí. Gosto bastante de estudar, como eu falei para vocês, né? Gosto de ler, né? Gosto de aprender coisas novas, de novos desafios, né? Eu acho que quando a gente encara um desafio, primeiro que a gente sai da inércia, né? Sai daquela situação de tá bom assim mesmo, né? Eu me incomodo com as coisas, né? Se tem uma coisa fora do lugar aqui, eu fico incomodado e aí eu vou tentar de alguma forma fazer com que aquilo melhore, encarar um problema como um desafio também, uma oportunidade para melhorar, exatamente, né? E aí, com isso às vezes você consegue trazer outras pessoas junto,
né? Às vezes você consegue fazer com que outras pessoas melhorem também, né? O que mais? Sou professor, hoje eu sou professor na FATEC Americana, tanto nos cursos de gestão quanto nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas. Da hora. Isso, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, né? E é isso, assim, eu acho que dividindo o tempo para tentar, né, me dedicar ao Bentão, que é a minha prioridade hoje, me dedicar à minha família, né, que é importante, e eu tenho muito em mente de que, assim, o Bentão, eu sou apaixonado pelo Bentão, né, adoro, né, faço tudo que eu puder, mas é o meu trabalho. Sim. E aí tem a minha família também, Tem que separar, né, também. Isso, tem as coisas da aula. Então saber dividir isso é uma coisa que é importante também. O equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente, né? Ter tempo para os filhos, ter tempo para organizar as coisas de forma que a gente tem. É um jogo de pratos, né? Você vai olhando aqui onde você precisa dar mais atenção para conseguir. Sim, tentar organizar o tempo, né? Exatamente. Você vê se eu tenho. Eu trabalho até tal hora, só que eu também tenho que ter um tempo com a minha família. Isso. E, além de tudo, você também tem que ter um tempo pra você, às vezes, né? Exato. Às vezes não, né? Tem Sempre, que encaixar sempre. Exato. Sempre tem que ter um tempo pra você, né? Pra pensar um pouco. E tem uma coisa legal, que é assim, ó, quando a gente faz o que gosta, a gente não precisa trabalhar. Então, eu venho pro Bentão, eu venho feliz. Isso é ótimo. Eu acordo de manhã. Você não acorda com aquele peso. Não, eu venho feliz, eu vou pra FATEC, eu vou feliz, porque eu sei que eu vou fazer o que eu gosto de fazer, né? Às vezes o dia é super pesado, assim, tem um monte de coisas, tem um monte de decisões importantes ou de opiniões divergentes, e beleza, faz parte do processo, né? Mas no outro dia eu acordo com o mesmo sentimento. Não, vamos lá, vamos fazer a diferença, vamos fazer acontecer, né? E aí tem essa questão de assim, ó, quando a gente faz o que gosta, não precisa trabalhar. Fica a dica pra vocês aí, né? Às vezes as pessoas ficam muito focadas, eu tenho que fazer essa coisa porque essa coisa dá dinheiro, não vou conseguir fazer isso. Só que vive preso, por mais que faça uma coisa que dê dinheiro às vezes, só que vive com aquele peso, nem vale a pena, né? Não vale. Não vale a você pena. Fica, tipo, você vive com fazer um negócio que você não quer. Funciona assim, ó, o básico tem que ser feito, né? Por exemplo, vamos pensar aqui na organização de uma casa. Às vezes você adora fazer determinadas tarefas e não gosta de fazer outras. Por exemplo, eu gosto de lavar o banheiro, eu gosto de passar pano no chão, mas eu não gosto de lavar a louça, mas a louça precisa ser lavada, né? Então, assim, o básico tem que ser feito. Eu adoro estudar biologia, eu não gosto de estudar português, mas tem que ter. Tem que estudar. Tem que ter, tá junto do pacote ali, né? Mas quando você começa a poder ter escolhas, vai escolhendo coisas que você gosta, né? Nem tudo na vida vai dar certo, mas nem tudo na vida precisa ser ruim, né? Então você vai se encaixando ali. Isso é legal. Depois de 40 e tantos anos, aí eu olho para trás e vejo assim, poxa, que legal, né? Fiz algumas decisões acertadas na vida, né? Outras não, mas eu tomei algumas decisões que hoje eu agradeço, né? Agradeço aos meus pais, porque aquele dia que eu tava lá, uma vontade de não ir para a escola, eles me obrigavam, vai para a escola sim, tem que ir, né? E isso fez a diferença para mim, né? Agradeço aos meus pais porque com 11 anos, quase 12 lá, não, você vai trabalhar porque é assim, então, na época podia, né? Hoje não pode mais. E isso fez a diferença para mim hoje, né? De valores, de experiência. O que eles fizeram lá construiu quem você é hoje. Então o suporte da família é muito importante, tipo, desde tipo criança até agora você, tipo, sua mulher, seus filhos, quando você chega em casa, tipo, recarrega essa energia. Exatamente, fundamental. Fundamental. Família é importante mesmo. E tem muita gente às vezes que não tem suporte da família, né? E isso é muito difícil, porque é a base, né? Exato. E crescer sem essa base, às vezes, nossa, E você pode perceber assim, quando a família é desestruturada, né, vai refletir no psicológico da pessoa, vai refletir no dia a dia, às vezes no estudo, no trabalho, né? Por isso que é importante, né? Tem um ditado que diz que assim, algumas coisas não voltam, né? Então você precisa focar nessas coisas que não voltam. O emprego você vai conseguir outro se você não tiver, né? Estudar você vai conseguir correr atrás em algum momento. Tudo é importante, né? Mas algumas coisas não voltam, então cuidar
por exemplo, da espiritualidade é importante, cuidar das relações, das amizades é importante, para que você não vá se perdendo no meio do caminho aí, para que você não perca esse suporte, esse apoio que vocês disseram que é importante, né? Sim. Com certeza. Muito difícil mesmo. Mas, eu acho que, tipo, é isso, tipo, essas de coisas que não voltam pra trás. É muito, tipo, de você também passar o tempo com pessoas que, tipo, você sabe que, vamos supor, minha mãe, tipo, meus avós estão ficando velhos. Ela tipo, tava fazendo a vida inteira dela em volta de ficar com os pais dela, tipo, viajar com eles, porque, tipo, sabe que tá nos últimos momentos. Então, acho que isso é importante, você passar esses últimos tempos com as pessoas que, tipo, não voltam. Mostrar que você tá junto, né? Mostrar que você tá junto. Mostrar que tá junto, E também, tipo, eu acho que fases da vida também não voltam. Às vezes você não vai ter, tipo, que nem a gente não vai ser jovem de novo. Então a gente tem que, tipo, aproveitar esse momento ao máximo. Eu vou discordar de você. A juventude, a jovialidade, ela não tá na carcaça aqui, né? Ela tá no espírito. Então, assim, tem muito senhorzinho aí de 70 anos fazendo esporte radical e tudo mais, né? Então, tá mais aqui do que no corpo, né? Sim, não. É isso mesmo. Às vezes você se prende muito, tem que viver muito agora, mas você tem uma vida toda ainda pela frente pra viver. Você não precisa perder coisas que são importantes agora. Mas concordo com você quando você disse que algumas fases não voltam, né? Sim. Queria muito voltar lá no meu ensino médio, por exemplo. Eu faria algumas coisas diferentes. Faria um monte de coisas do mesmo jeito, mas faria algumas coisas diferentes. Então, saber aproveitar bem o momento é legal, é importante. É muito da hora mesmo. E você, professor, você ainda dá aula na FATEC, né? A sua primeira escola, então... Não, a sua primeira ETEC foi de Hortolândia. Isso, na verdade eu sou da ETEC de Hortolândia. Ainda dá aula lá? Não dou aula lá. Sim. Que quando a gente faz o concurso, a gente tem uma ETEC sede, né? A gente tem uma ETEC onde está toda a nossa documentação, onde eu sou concursado. Não sabia disso. E no meu caso é Hortolândia. E aí eu fui emprestado lá para Montemor, para direção, e agora estou emprestado aqui para o Bentão, para direção. Mas já comecei a pegar umas aulinhas aqui no Bentão, quem sabe eu não migre meu contrato para cá, e aí minha sete passa a ser aqui, né? É bem como se você tivesse registrado naquela ETEC, né? Isso, e prestando serviço em outra, né? E essa parte da coordenação da escola, todos que estão na coordenação são professores? Todos que são da coordenação são professores. Então, assim, tem um requisito, né, para ser coordenador. Na verdade, o coordenador ele é um professor que está exercendo a função de coordenador. Então, ele recebe algumas horas, né, para ter o papel de coordenador. O que o coordenador é? Ele é um especialista naquela área. Então, por exemplo, no caso de vocês que é DS, o professor Adriano, ele é da área de informática, né? Mas nós temos também os coordenadores que são especialistas nos componentes da Base Nacional Comum Curricular, que é a professora Lígia e a professora Simone, né? Então, o coordenador, para ser coordenador, ele precisa ser professor e da área de atuação, né? Daquela área de atuação. Entendi. E para ser diretor, precisa ter sido coordenador, né? Ou coordenador pedagógico, precisa ter feito parte da gestão por pelo menos 2 anos. Aí tem uma prova que nós fazemos para conseguir, né? Estar habilitado para ser diretor. Tem uma entrevista, né? E depois que passa toda essa etapa aí, você está apto a concorrer à direção. Depois tem a eleição, dependendo do resultado da eleição, tem uma outra rodada de entrevista e daí só depois que pode ser diretor. Então o crivo é bem... Nossa, é muita coisa, né? E tipo, tem uma eleição para todos os cargos são eleitos. Funciona assim, ó. Coordenação de curso, por exemplo, né? Se tiver mais que um candidato, é de bom tom que os professores do curso façam a escolha que eles acharem mais adequada, né? Tem 2 cargos que eles passam por esse processo também, que é o coordenador pedagógico e a orientadora educacional. Você sabe a diferença entre eles? Na nossa escola aqui é o professor Badian e a professora Márcia. Eu sei, né? eu sei Você sabe quem é? Eu sei quem são. Vocês já ouviram falar que na educação tem um ensino e aprendizagem? Já viram? Não, sim. Na educação tem um ensino e aprendizagem. Vamos quebrar essa coisa no meio aí, né? O que é ensino? É o ato de ensinar. É o professor, é a didática, né? Isso é tudo responsabilidades, vamos colocar assim, da coordenação pedagógica, né? Que se o professor está
indo bem na sala de aula, se está cumprindo o que precisa ser cumprido para aquele componente, né? E aí, quando a gente pega a outra metade, a aprendizagem está muito mais relacionado com o aluno, né? Sim. Então, como o aluno se o aluno está conseguindo aprender, se o aluno está conseguindo performar bem. Esse é o papel da orientação educacional, de acompanhar esse processo de aprendizagem, de fazer a relação com a família. Então, quando a gente pensar assim, coordenação pedagógica, orientação educacional, como é que a gente divide isso? Ensino-aprendizagem. Ah, agora eu entendi. Nossa, se você me perguntasse antes o que era, eu fazia ideia. Eu achava que era tudo a mesma coisa, né? Não é. Tratam de assuntos diferentes ali, mas tem que trabalhar junto. Todo mundo tem que trabalhar junto, porque às vezes o aluno com dificuldade está atrelado à metodologia do professor. Às vezes o professor não conseguir fazer o que ele precisa fazer na sala de aula, está atrelado ao comportamento de um ou de alguns alunos. E tudo isso tem a ver também com as coordenações de curso, né? Então todo mundo tem que trabalhar junto, é uma equipe só. O ensino depende da aprendizagem, do mesmo jeito que a aprendizagem depende do ensino. As duas coisas têm que estar trabalhando bem juntas, né? Exatamente. E essa eleição, assim, eleição, entre aspas, né? Uma eleição para eleger que vai ser o diretor, o coordenador, é de quanto tempo? De 4 em 4 anos. Não é ao mesmo tempo para todas as ETECs, né? Então são 2 períodos diferentes, geralmente de 2 em 2 anos, mas que nem aqui no Bentão aconteceu o ano passado, né? Sim. Agora daqui a 4 anos, né? Vai ter uma outra eleição aqui, mas esse ano está tendo eleição em outras ETECs, né? Então, cada vez que tem eleição, que um diretor é escolhido, aí ele tem esse período de 4 anos, e daí tem uma outra eleição, que a comunidade vai dizer, não, beleza, ele o trabalho foi legal, né, e continua mais 4 anos, ou não, pode ser reeleito. Veio uma outra pessoa, e aí escolher uma outra pessoa, né, é um processo eleitoral como outro qualquer, né. Mas ele acontece e só pode ser diretor na mesma escola por 2 mandatos. Sim. Então, por exemplo, né, eu aqui no Bentão, eu fico esses 4 anos do primeiro mandato, né? Se reeleito, eu fico mais 4 anos do segundo mandato, e aí eu não posso mais aqui no Bentão. Mas aí, se eu quiser me candidatar em outra ETEC, aí eu poderia. E depois pode voltar pro Bentão? Pode. Não pode ser depois seguido, não né? pode ser seguido, mas depois pode retomar. Que nem presidente, né? Isso, mais ou menos. E quem determina então esse tempo, na verdade, ou quando acontece, é a própria ETEC? Como assim? Por exemplo, no Bentão é 4 anos. 4 anos. Mas outras ETECs são tipo 5 anos. Não, todas as ETECs são 4 anos. Só o período que acontece. Isso, o que eu quis dizer assim, ó, a eleição da ETEC foi em 2023. Tem algumas ETECs que não tiveram eleição em 2023, mas vão ter agora em 2024, né? Entendeu? Sim. Mas sempre por esse período de 4 anos. Pela data de fundação, né? Isso, e aí uma sequência que vem acontecendo, né? Nossa, muito da hora, gente. Eu não sei que o nosso horário aqui, acho que a conversa passa voando, né? Já são 1h07. 1h07. Olha lá, ó. Posso só colocar mais uma coisa aí pra vocês? Pode. Então assim, ó, o que a gente espera do Bentão? O que o Wagner espera do Bentão enquanto Wagner, enquanto diretor, né? A gente tem um projeto de que o Bentão seja a melhor escola do Brasil. Né? Nossa! E a gente vai trabalhar para isso, né? Hoje nós temos vários pontos de melhoria. E vejam, não estou de forma alguma nem julgando, nem questionando gestões passadas, porque todo mundo... O Bentão tem 108 anos de história, né? É muita história, né? E todo mundo que veio nesse tempo todo contribuiu de forma muito significativa para transformar a escola no que ela é hoje, uma escola de qualidade, uma escola de excelência, uma escola reconhecida, né? Ontem eu estava conversando com uma senhorinha que ela estudou aqui em 1970 e alguma coisa, olha que legal, não era nem nascido e ela estudou aqui e ela veio e tal, né? Para ver a documentação dela. Então assim, existe uma história, né? E o que foi feito até aqui, né? Foi muito bem feito, mas existem muitos pontos em que a gente pode melhorar para que a escola seja ainda melhor, para que a gente consiga ter esse patamar de melhor escola do Brasil. Isso depende da gestão, isso depende dos professores, isso depende de vocês, estudantes, né? De todo mundo estar na mesma vibe. Então,
Nós temos hoje muitos projetos que acontecem, o Bentão ele é reconhecido pela Bentotec, aliás, fica o convite aí, ó, 24 e 25 de outubro vai acontecer a nossa E vai ter Bentotec. Vai ter nossa a gente cobertura. Olha que legal, né? Os Eu vou levar o projetos. projeto pra Bentotec também. Cobertura profissional da galera aqui, né? Então, assim, o Bentotec é um projeto super bacana. Eu tô super feliz, que eu até mandei para os alunos hoje que saiu uma reportagem sobre o projeto Parlamento Jovem, que é muito pertinente. Bentão não estava participando, voltou a participar agora, sim, né? Esse ano, né? Que legal, é trazer a política não partidária para dentro da escola. Nós participamos de fórum de profissões recentemente. Nós temos muitos projetos das hortas, muitos projetos legais que acontecem, né? Fomentar isso, fazer com que isso aconteça. O próprio projeto do Bentotec, né? O próprio, né? Fazer com que isso aconteça, dar vida para a escola é importante. Sem perder a pegada de uma escola de qualidade, né? Mas fazendo com que cada um tenha o seu espaço, tenha a sua valorização, né? Eu sei muito bem onde eu quero que o Bentão esteja daqui a algum tempo, né? Eu quero que seja uma escola cada vez mais reconhecida pela sociedade. Eu quero ser uma escola que os professores, os funcionários, os alunos, os pais de alunos e todo mundo tem orgulho de bater no peito e falar assim, ó, eu sou Bentão, né? Eu fui Bentão e eu continuo uma vez Bentão, sempre Bentão, né? Então acho que é isso. Se a gente falar assim do Bentão, do que foi até o que foi hoje, né? De quando começou até como está hoje, foi uma história muito bonita que foi construída, né? E para onde vai? Então a gente tem que continuar nessa vibe de melhorar a cada dia. Projetar né? o futuro. Projetar o futuro e melhorar a cada dia. Com as dificuldades, por ser uma escola pública, com as dificuldades, porque, lembra que eu comentei? O Bentão é uma parcela da sociedade, né? Então, do mesmo jeito que muitas coisas boas da sociedade vêm aqui pro Bentão, muitas coisas ruins, algumas coisas ruins também vêm para cá. Sim, né? nós somos o espelho da sociedade, né? Exatamente, a gente é uma amostra lá, né? Então, trabalhar isso também, trabalhar com a conscientização. Posso dar um exemplo? Me entristece demais a situação de pichação na escola, por exemplo. Né? Todo mundo tem direito a se expressar, desde que não interfira no espaço dos outros. Né? É uma coisa que está incomodando não só a mim, mas uma grande parcela da comunidade escolar. Né? Pessoas que zelam pelo Bentão como escola e por todas as escolas públicas também, né? E ao mesmo tempo pessoas que vandalizam, isso é muito triste. Exatamente, né? porque assim, ó, quanto trabalho dá para construir, né? E aí, num ato de destruição, de vandalismo ou de achar que tem o direito de que aquilo seja a marca, que todo mundo é obrigado a compartilhar desse sentimento, a gente acaba deixando feio, né? Eu não sei se vocês sabem, e não é pra querer ser especial e nem nada disso, mas aos sábados, geralmente aos sábados pela manhã, né? Aos sábados, em algum momento do dia, eu venho aqui pro Bentão, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande com questões de manutenção, a gente tem... E aí eu venho pra cá, por exemplo, no último fim de semana eu instalei o bebedouro. Nós compramos um bebedouro, né? Com a atuação do Grêmio aí. Aliás, quero deixar um abraço enorme pro pessoal do Scorpions aí. Sim, eu acho que vocês, né, o Scorpions é um dos Grêmios mais ativos e mais tops que eu conheci em toda a minha vida. Tanto que a gente tá com um projeto muito legal aí de trazer os Grêmios pra conversar e tal. Nossa, muito da hora isso. Vamos fazer isso. Vai acontecer. De trazer os Grêmios de várias escolas para fazer um dia de atividade aqui aliás, o Bentotec pode fazer a cobertura disso aí. Bentocast vai estar lá. Bentocast vai ter tudo. Vai ter e aí, a gente ter realmente essa pegada de assim, ó, vamos fazer uma escola legal para todo mundo, né? Mas só que vamos fazer isso respeitando o espaço de todo mundo, né? Então, assim, esse lance de vir... eu estava falando do bebedouro, né? O Grêmio foi lá, fez a ação da festa junina, conseguimos dinheiro, comprou o bebedouro. Tá lá o bebedouro parado. Pô, vamos lá no fim de semana, né? Vou doar algumas horas, instalei, acertei e tal, beleza. Quebrou lá alguma coisa, vamos lá. O sábado é o momento que a gente vem para tentar fazer com que a escola continue funcionando. Sim, né? Nossa, eu mesmo, um tempo atrás, eu fui lá no banheiro, achei até engraçado esse dia, a gente acabou conversando, não sei se você vai lembrar,
E eu vi você arrumando o banheiro lá, coisa que eu nunca tinha visto, sabe? O diretor... O diretor da escola tá ajudando. Até porque às vezes a gente fica focado no diretor, ele tem que ficar na sala dele, fazendo tal coisa. Mas não, todo mundo faz parte disso, né? Lógico, né? Muitas vezes você nem chega, tipo, em outras escolas, você acaba nem vendo o diretor, você vê o diretor uma vez ou outra, mas, tipo, a gente vê, tipo, toda hora. Teve uma vez que a gente tava lá, lembra que tava no... Acho que você não tava, mas os meninos da produção estavam. A gente tava lá no refeitório, você foi lá, começou a virar os bancos, ajudou a parafusar o banco. E vocês ajudaram a parafusar os bancos, tudo. Tipo, como se fosse uma comunidade preservando o que é dela. Sabe por quê? O diretor também é um de nós, né? Então acho que esse é o espírito, né? Eu vim e continuo para somar, pra gente fazer acontecer juntos, né? Esse é o objetivo. Sim. E que nem você falou, a gente idealiza o que o Bentão tem que ser, agora a gente tem que fazer acontecer, né? Exatamente. Como comunidade, a gente, que nem você falou, vamos deixar isso para as pessoas que assistem, para as pessoas da posteridade, que provavelmente vai ter gente que não vai assistir quando lançou. Talvez a pessoa veja, encontre esse episódio daqui vários anos. Exatamente. E ela vê, tipo assim, eles idealizaram o Bentão que hoje em dia acontece, ou tá acontecendo, sabe? Sim. E é isso que a gente tem que deixar muito pros alunos, que eu falei, não só pros alunos de agora, pros alunos que já foram do Bentão, que ajudaram a construir isso, e para os alunos que vão vir pro Bentão ainda. Para os funcionários, professores, um geral, assim. E aquilo que ele falou no começo, deixar um legado. Exato. E sabe uma coisa que é legal? Ideias são muito bem-vindas, né? Sim. Mas a ideia, quando ela vem junto com a ação, aí é fantástico. Sim, aí a coisa acontece. Porque tem bastante situações em que a pessoa traz a ideia e depois cobra que a ideia não aconteceu, mas ela não se mexeu para fazer. Exatamente. Né? Então, assim, adoro ideias. Mas quando vem acompanhado de ação, cara, aí é o mundo perfeito. Aí a gente consegue realmente fazer acontecer. Né? Você, além de pensar, você tem que se dispor a fazer. Exatamente. Né? Se dispor a tirar do papel, tirar da sua cabeça aquilo que você colocou. É aquela situação que eu comentei com vocês, né? Ao invés de só ir reclamar, posso reclamar também, mas eu vou lá, reclamo e falo assim, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso... uma outra opção pra melhorar, né? Você fala assim, eu não gostei disso, mas eu acho que a gente pode fazer isso. Vários caminhos. Exatamente. Ideias são sempre bem-vindas e pessoas enxergam diferente, às vezes. Alguém pode ter um problema e outra pessoa vê uma solução para aquele problema. Duas cabeças pensam melhor que um montão pensa muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Mas é isso? É isso. Tem algum recado final que você queira deixar? O recado é o seguinte, tamo junto. Eu conto com todos vocês para fazer uma escola fantástica para todo mundo, porque quem vai ganhar com isso? Eu, vocês, os estudantes, a comunidade, Campinas vai ganhar com isso, né? E eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a vocês, meninos, parabenizar por esse projeto, agradecer a professora que está encabeçando aí, né? A professora Neide, né? Que encabeçou o projeto. A todo mundo que está envolvido nesse projeto aqui e em tantos outros projetos da escola, e dizer assim, hashtag orgulho de ser Bentão, galera. Orgulho de ser Bentão. É isso que faz a diferença. Vocês tiveram a ideia, vocês foram lá e fizeram acontecer. Né? Ideia e ação. Exatamente. E não foi fácil, muita gente por trás disso, né? Quando vocês falaram que legal, o espaço está pintado, o espaço está com espuma, tal. Teve gente que veio aqui pintar, teve gente que veio aqui fazer, colar, e tem gente que vem aqui olhar o equipamento, né? Então tem bastante gente por trás desse e de outros projetos, e eu sou muito grato por isso, né? Sou muito grato porque, assim, eu de verdade que eu tenho orgulho de ser Bentão, e eu tenho orgulho de quando uma pessoa fala assim, que legal, esse projeto aconteceu numa escola em que os alunos têm voz, os alunos têm vez, né? E vão lá e fazem acontecer. Então, contem sempre comigo, de verdade, o que eu puder fazer por vocês, pelo projeto, pela escola, eu me dou enquanto pessoa, né, enquanto diretor, como eu também conto com vocês, né, para esse e para muitos outros projetos aí. E vamos em frente, vamos correr atrás do nosso objetivo de tornar o Bentão a melhor escola do Brasil. Isso aí. Ser cedo Bentão fazer parte da história, mas acho que uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, sabe? Fazer parte dessa escola aqui. E que nós, como BentoCast também, acho que, não só falando por mim, por todos os meninos da produção, por todo mundo que ajudou isso a ser feito, que nós sejamos um portal da escola, que nós sejamos a voz dos alunos aqui também, e nós vamos chamar alunos para vir aqui também. Com certeza. Pode deixar que tem episódio da hora vindo aí, gente. Legal, tem coisa boa vindo. E essa é aquela proposta que a gente falou, que você falou, que é aquilo que é do aluno, feito pro aluno, com a linguagem do aluno. Então, acho que isso é o mais importante, que é feito pela gente, pra gente, entende? É isso.
Professor, foi um prazer ter você aqui com a gente. Nós precisamos fazer mais episódios daqui pra frente, né? Conversar sobre outros assuntos. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui conosco. Fico viu? feliz e aceito o convite, hein? Quando quiser, é só Porque chamar. ele, com certeza, tem muito mais coisa pra falar, né? A gente tem muito mais assuntos pra Muito discutir mais aqui assunto, também. muita coisa. E é isso, gente. Legal. Muito obrigado Valeu, pela obrigado. participação de todos vocês aqui. Não sei que câmera que tá. Tá naquela ali? Naquela Tá ali. naquela ali. Então, Tá. gente, muito obrigado pela participação de vocês, por ter assistido mais um episódio com a mais um gente. episódio, nosso segundo episódio. E antes de acabar, tem que entregar um presente pro Wagner. Um cookiezinho. Um Aê. cookie! Hoje a gente deixou um cookie especial pro professor. pro Wagner. Lembrando também que a gente tá sorteando esses cookies no Instagram, então qualquer hora vai ter um sorteio. Que também é importante seguir nosso Instagram, que é o nosso meio de Exatamente, notificar comunicação, tudo. Comunicar exatamente. tudo, É isso. saber o programa novo, tá se, lá. se inscreve no YouTube também. Se inscreve no Isso YouTube aí. aqui, ó, um cookiezinho do Muito Nós legal. pra você, professor. Muito obrigado, viu? Do Vai ser, melhor a minha, cookie da escola, hein? vai ser a minha sobremesa de hoje. Que Ó, legal. Ó, pode deixar. obrigado. Vai rolar até uma foto aqui, ó. Ó, Foto histórica. Foto com o cookie. A foto é isso. Olha lá. Aí, gente, é isso, professor. Foi um prazer ter você Foi um aqui prazer. conosco. Valeu. É isso. Vejo vocês nos próximos episódios, gente. Tamo junto e falou! Falou!